livro de Romanos, capítulo 9, versículo 1 até o 5. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler em reverência a palavra do Senhor, que diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Capítulo 10, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isso é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas diz: a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Podeis assentar. Assim também agora, neste tempo, fala comigo bem assim: ficou um resto segundo a eleição da graça. Eu faço parte desses restos. Eu faço parte desse rabisco. Eu faço parte desses esquecidos. Mas Deus não nos esqueceu. Somos parte da eleição. Somos parte do povo eleito. Amém? Glória a Deus. O tema de hoje, meus amados: Israel no plano da redenção. Quando eu vejo, falando ainda sobre o estudo Maravilhosa Graça,
do livro de Romanos, nós temos um texto áureo que está lá em capítulo 11, versículo 36, que fala bem assim, ó, tem até um louvor: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Meus irmãos, o que é a eleição? Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre eleição, eu vejo Paulo discorrendo a respeito da doutrina da salvação, nos capítulos 1 até o capítulo 8, que nós já estudamos aqui. Do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 8, eu vejo Paulo refutando a salvação, eu vejo Paulo falando do verbo revelado, eu vejo Paulo combatendo contra as falsas heresias. Quando eu vejo, agora do capítulo 9, 10 e 11, ele abre um parênteses para tratar a respeito da sorte de Israel, ou da escolha de Deus ao povo de Israel, no plano da salvação. Aprendemos com esses capítulos que Deus tem um plano especial para com Israel, e que a rejeição deles é apenas temporária, até se cumprir a plenitude dos gentios. E quando eu falo da eleição, eu vou para o primeiro tópico, que fala da eleição de Israel dentro do plano da redenção. A eleição de Israel. O que é uma eleição? O que é uma eleição? Uma escolha. Numa eleição existem duas personagens: a que é escolhida e a que é rejeitada. Existem os escolhidos, existem os rejeitados, ou os não escolhidos. E no primeiro tópico nós vemos o anseio de Paulo e a incredulidade do povo de Israel. Um anseio, meus irmãos, anseio. Paulo, o apóstolo, deixa explícito e elevada a estima que possuía por seus compatriotas. Nós vemos Paulo refutando, ele abre o seu coração. Ali para os romanos e para os judeus, Paulo no capítulo 9, de 1 a 5 que nós lemos, nós vemos Paulo abrindo o seu coração para aqueles irmãos, para o povo judeu, para expressar o seu sentimento. Que tipo de sentimento passava no coração de Paulo? Alegria ou tristeza? Quando eu vejo Paulo expressar, ele desejava que todos, assim como ele, entendesse o plano perfeito da salvação. Assim como você hoje, salvo, remido, lavado, aqui liberto, feliz com a verdadeira paz, participando das abundâncias e também dos milagres de Deus, você também deseja que outras pessoas entendessem o que você passa, entendessem o que você vive, entendessem o que você sente. Quando eu vejo Paulo entendendo, eu vejo esse desejo de Paulo se intensifica quando ele lembra os crentes da igreja de Romanos de que os judeus foi dada para adoção a glória, os pactos, a lei, o culto e as promessas. Paulo também faz o povo recordar que eles, os judeus, também descendem os patriotas, os patriarcas e o povo, o próprio Cristo. Mas apesar de todas essas bênçãos, o entendimento do povo judeu continuava e continua até hoje endurecido. O povo judeu é um povo tradicionalista, é um povo cheio de ritual, mas é um povo que ainda tem um coração duro. Eles rejeitaram o próprio Cristo. E quando eu vejo, na opinião que em 3 capítulos são possivelmente os mais difíceis de interpretar na Bíblia,
de tudo quanto Paulo jamais escreveu. Nós vemos que é um livro que contém 8 capítulos de evangelho, no começo 4 de aplicação, no final e no meio 3 capítulos de puro enigma. E ele chegou a considerar, por teólogos, que Romanos é um livro cheio de problemas, quanto a um ouriço cheio de espinhos. O que eu quero dizer, pastor? Eu quero dizer que, se você não tomar cuidado, você interpreta esse livro de uma forma errada. Paulo escreveu essa carta à igreja aos Romanos, para quê? Para orientar os judeus e para orientar os romanos. Mas quando eu vejo eles falando no capítulo 9 até o 11, nós vemos que deve ter lido como uma unidade. Olha só, os 3 capítulos tratam tanto da soberania de Deus como da responsabilidade humana, formando uma trilogia. Capítulo 9 olha para o passado e mostra a soberana eleição divina. Eleição de quem, pastor? Eleição do povo de Israel. Quando eu vejo o capítulo 10, ele vê o presente e aborda a responsabilidade humana. Agora, já no capítulo 11, vislumbra o futuro e trata da bênção universal. O capítulo 11 não fala de um Israel nação, não fala de um Israel descendência, mas fala de um Israel eleita, na qual judeus, gentil, eu e o povo descendente de Abraão fazemos parte, que é a igreja de Cristo, é a Israel celestial, é a nova Jerusalém, os eleitos, aqueles que irão morar no céu. Quando eu vejo o capítulo 11, o primeiro focaliza a eleição, o segundo a rejeição, e o terceiro a restauração. A teologia abre as cortinas com um brado de angústia de Paulo. Capítulo 1, capítulo 9, versículo 1, mais sincera com uma doxologia de um louvor a Deus, cujos juízos são insondáveis, cujos caminhos inescrutáveis. Agora, meus amados, presta atenção aqui. Qual é a razão da tristeza de Paulo ali no capítulo 9? Por que Paulo, nós vimos no capítulo 9, abrem lá a Bíblia, capítulo 9. Por que Paulo no capítulo 9, versículo 3, ele diz bem assim, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. Você tem noção do que ele estava falando ali? Tem um versículo que fala bem assim na Bíblia: quem nos separará do amor de Cristo? Agora Paulo, um apóstolo, ele tem um desejo. A Bíblia diz ali, porque eu mesmo poderia desejar. Ele não desejava, mas ele poderia desejar, se o negócio chegasse ao extremo. Ele poderia desejar ser separado de Cristo, mas tem um motivo para ele fazer isso? Tem um motivo para ele fazer isso: por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. Paulo era judeu. Paulo, ele estava disposto a se separar de Cristo. E nós vamos olhar mais para frente que nós temos vários personagens na Bíblia que tomaram esse pensamento. Se você for olhar para Êxodo, nós vimos quando Deus falou para Moisés, bem assim: Moisés, eu vou matar todo esse povo aí, vou levantar uma nova geração de você. Eu já fiz isso uma vez, já fiz com Noé, vou começar. O que Moisés fez? Deus, olha só, Moisés estava disposto a se separar de Cristo. Deus, se tu for fazer isso com esse povo, risca meu nome também do livro da vida, para salvar um povo. Nós vimos mais, nós vamos ver mais
Mas quando eu vejo a tristeza, quando eu vejo a razão, qual era a razão da tristeza de Paulo, meus amados irmãos? A tristeza de Paulo, que está lá no capítulo 9, versículo 1 a 5, Paulo passa da exultação do final do capítulo 8, que era a exaltação, para uma profunda tristeza do capítulo 9, no começo do capítulo 9, e ali fala que Paulo afirma seu amor pelos israelitas, invocando o testemunho de Cristo e do Espírito Santo. Sua confissão de amor por seus compatriotas não é uma retórica vazia, nem uma verborragia hipócrita, dissimulada e fingida, mas uma realidade insufismável. Seu coração está rasgado, seus olhos estão molhados e sua alma está gemendo. Por causa de quem? Por causa da sua família, por causa do povo de Israel, por causa do povo que o próprio Paulo sabia que foi escolhido, mas ele escolheu rejeitar quem o escolheu. Quando eu vejo Paulo falar isso, eu vejo uma razão, e aqui nós vamos ver a primeira razão, presta atenção. A incredulidade dos judeus era uma razão de Paulo estar triste. A incredulidade daquele povo, os judeus, irmãos e compatriotas de Paulo, segundo a carne, ainda estavam aferrados à sua tradição religiosa. Andavam pomposamente como doutores da lei. Como seguidores da lei, não, como cobradores da lei. Quando eu vejo Paulo, isso provoca no apóstolo grande tristeza incessante de dor. Paulo é um teólogo que escreve sobre a soberania de Deus, não como frio acadêmico, mas como homem de coração quebrantado e com os olhos molhados em lágrimas. Paulo sabia e sentia o Deus que ele adorava. Paulo não cumpria os 10 mandamentos por um mérito ritualista, como os fariseus, como os sacerdotes daquela época, mas Paulo, ele sentia o verdadeiro amor, como apóstolo dos gentios, que ele foi escolhido para pregar às nações não eleitas, mas às nações rejeitadas, que são gentios. Como apóstolo dos gentios, ele anseia ardentemente ver a salvação do seu povo. Agora deixa eu fazer uma entre parênteses aqui. Quantos desviados nós anseiamos para que eles voltem? Fomos chamados para pregar ao mundo, mas muitas das vezes nós perdemos tempo com os desviados. Não é perder tempo, nós gastamos mais tempo em ir atrás dos desviados, mas não foi para isso. Os desviados deveriam estar aqui. Assim como o povo de Israel não deveria ter rejeitado Deus, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar aos gentios, mas ele tinha que pregar para os judeus também, porque os judeus, como escolhidos, eles rejeitaram a palavra, rejeitaram o próprio Deus. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, o sentimento de Paulo nos lembra de Judá, que como substituto do seu irmão Benjamim, se lembra aquela história? Que Jacó liberou seus filhos para ir buscar mantimento lá no Egito. Chegaram lá no Egito, achando que o que se planta não se colhe, né? Chegaram lá no Egito, vamos comprar mantimento, vamos lá no governador. Ô senhor governador, eu nem vou entrar nesse detalhe, mas José, que era temente ao Senhor, não esqueceu dos seus irmãos que o machucaram, mas os seus irmãos que o machucaram nem se lembrava mais de José. Tanto é que chegaram diante do governador do Egito: viemos comprar pão, meu senhor. E José de longe: vocês são meus irmãos, eu conheço vocês. Mas José não falou nada. José fez um teste: como é que está? Você tem pai? Temos pai. Como é que está o seu pai? Ó, José estava querendo saber como é que estava a família.
Você tem mais irmãos? Temos mais um irmão mais novo que ficou em casa, chamado Benjamim, porque meu pai não deixa esse irmão mais novo sair de casa, porque o outro mais novo não existe mais. Está diante dele ali, rapaz, e cuida. Você está diante do que não existe mais. Uma palavra profética para ti, viu? Satanás está contando com a tua desistência. Satanás está contando com a tua inadesistência, que você não existe mais, mas ele vai ter que ver você de pé. Os teus inimigos vão ter que te suportar de pé. Quando eu vejo agora o José falando assim, vai lá e busca o teu irmão também, traz o teu irmão para cá. Lá vem os irmãos de José. Pai, governador, gente boa. Ele tem até nosso sotaque, conhece tudo. Nossa, parece que a gente teve uma afinidade com ele, parece até que é parente. Só que tem uma coisa, pai, ele perguntou sobre você, nós dissemos que estava bom. Ele perguntou e aí ele descobriu que nós temos um irmãozinho mais novo chamado Benjamim, e ele quer ver. Não, porque vocês não vão levar o meu Benjamim. Vocês já tive infelicidade de perder um. Nossa, meus irmãos, é tão bom a gente se aprofundar na palavra, né? Mas olha só, pensa naqueles filhos que mentiram para o pai, enganaram aquele pai, vê o pai chorando aqui, se lamentando por causa de uma mentira. Eu não vou deixar meu filho ir, porque um já foi morto pelas feras, e aqueles irmãos tudo aqui. Triste, né, pai? Pensa nisso. Mas agora nós vamos entender o capítulo 9, versículo 3, que nós lemos aqui que Paulo estava disposto a se separar de Cristo por amor a uma pessoa. Nós vimos aqui que alguém da família de Jacó estava disposto a colocar sua vida como penhor por amor a Benjamim. Quer ver? Olha aqui, capítulo 44 e 33 de Gênesis, diz bem assim, olha aqui, Judá, que como substituto do seu irmão Benjamim, disse: agora pois, fique teu servo em lugar do moço por servo do meu senhor. Por que isso? Levaram Benjamim ao Egito. Chegou lá no Egito, José olhou, José só não falou meu irmão Benjamim, mas José fez um banquete e José colocou todos os pratos ali, o prato do mais velho, do mais novo, até o mais novo. Engraçado que os irmãos de José não se tocaram, né? Como é que esse faraó conhece a nossa ordem por idade? Colocou o nome lá, as plaquetinhas lá, aqui vai fulano, aqui vai ciclano, aqui vai beltrano, aqui vai triclano, aqui vai e aqui o Benjamim. E a Bíblia diz que para Benjamim ele colocou porções a mais. Felicidade, alegria, todo mundo vai banqueteando com o faraó, com o governador. Agora todo mundo, vamos embora, viagem de volta, maravilha. Pega os sacos de mantimento, coloca lá nas carroças, vamos embora, maravilha, quem sabe na viagem de volta, né? Nossa, que legal, que festa, né? Nossa, já pegamos amizade com o nosso governador aí, então é facinho para nós chegar no governo lá também, porque tem uma amizade aí, os caras aí. Daqui a pouco vem os soldados egípcios. Para aí. Foi boa festa? Nosso Senhor tratou vocês bem? Tratou nós bem. E aí? Quem foi que pegou o copo do meu Senhor? A taça do meu Senhor? Nós não somos ladrão. Quem mente, engana e faz um pai sofrer, pode se esperar um monte de coisa. Aí já se levantou um lá bem assim, olha, sabe, sempre tem aqueles que falam antes de pensar. Olha, aonde tiver um copo, esse vai como escravo para o Egito. Ai. E José mandou colocar o copo justo no saco do mais novo. Vamos abrir o saco, abre lá do mais velho. Não.
Eu sou um cara sincero, eu sou um cara prudente, eu sou um cara... Vamos lá do outro! Oh, não, também eu sou um cara sincero, um cara prudente, mas tem culpa no cartório, o pai está chorando até hoje. Vai lá, daqui a pouco aquele que não tinha nada a ver, não tinha culpa pela morte de José, não tinha culpa por ninguém, a taça está lá. Ai. E ele sabia que o pai dele ia sofrer mais uma vez. Chegaram todo mundo lá na presença do governador, e olha o que Judá falou: ó meu Senhor, eu fico no lugar do menino, eu trabalho de escravo aqui no lugar do menino, deixa eu no lugar do menino. Agora o negócio, a consciência estava pesando. Meu pai não vai aguentar mais uma dessa. O que nós vamos falar para o nosso pai? Nós já falamos que a fera matou, e esse daqui agora? Deixa eu no lugar do menino. Essa sensação era que Paulo estava passando. Deus não rejeita o teu povo. Eu sou preciso, se for preciso, eu tomo o lugar deles ali, Deus. Eu sou sujeito a se separar de ti por amor deles. Quando eu vejo mais uma personagem fazer, recordamos também a palavra emocionante de Moisés ao interpretar, ao interceder pelo povo, lá no capítulo 32 e versículo 32 de Êxodo: agora pois perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste o meu nome. Deus falou que ia varrer aquele povo de Israel, povo incrédulo, povo mal agradecido, povo idólatra, povo que só sabia reclamar e murmurar. Deus decidiu que ele ia fazer, mas Moisés entrou com um pedido ali e disse: não, Deus, não faz isso não, pelo amor de Deus. Moisés mudou a direção de Deus? Não, mas Moisés convenceu Deus. Conseguimos convencer Deus, meus irmãos. Conseguimos convencer Deus. Conseguimos pedir para Deus misericórdia, e Ele entra com providência em nosso favor, ou a favor dos nossos. Quando a Bíblia diz ali, nós recordamos, voltamos a nossa memória para o organizante clamor de Davi falando sobre o filho Absalão: meu filho, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. E olha que Absalão perseguia o seu pai Davi. Absalão, ele ficava na porta da cidade fazendo campanha contra o seu pai Davi. Os soldados corriam atrás de Absalão, e quando trouxeram a notícia de Absalão, que Absalão tinha morrido, pensaram que o Davi ia ficar contente. Não, Davi se jogou no chão e falou bem assim: ó, meu filho, 2 Samuel capítulo 18 e 33, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Essa era a sensação que Paulo estava passando no capítulo 9, versículo 3, que diz bem assim, ó: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor a vocês. Nós vimos aqui que parece inacreditável que um homem se dispõe a ser amaldiçoado a fim de que os malditos possam se salvar. Nós temos mais uma personagem na Bíblia que fez isso: o próprio Jesus. Jesus era santo, Jesus era puro, era sem pecado, mas quando ele tomou sobre si as nossas fraquezas, os nossos pecados, diz a Bíblia que ele se tornou maldito. Ele se tornou maldito, e outra, morrendo em morte de cruz, a ponto do seu pai, Deus lá no céu, ficar assim, ó. Sabe por que Deus ficou assim para Jesus? Deus ficou assim, ó,
A vida inteira de Jesus Deus tinha. Agora na hora da morte, Deus faz assim. A ponto de Jesus suar gotas de sangue, gritar para ele bem assim: Pai, por quê? Não vi por quê? Oh, meu irmão, tem um versículo lá na Bíblia que diz bem assim, ó: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, porém eu. Agora nós vemos o próprio Jesus dizer: por que tu me desamparou? Por causa do pecado. Senão Deus não desampara ninguém. Nós estávamos, ou se nós não vigiar, estaremos destituídos da glória de Deus, como nós já vimos aqui nos capítulos mais anteriores. Por causa do quê? Por causa do pecado. Mas o dom gratuito de Deus, que foi a morte de Cristo, que Israel ainda não reconhece, é a vida eterna. Se nós queremos a vida eterna, nós temos que recorrer a Cristo. Quando eu olho o apóstolo Paulo falando sobre esse tema, nós vemos que é óbvio que essa é uma impossibilidade absoluta, já que o mesmo Paulo acabara de ensinar que nada, ninguém pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está lá no capítulo 8, 38. Agora o interessante é que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 38 e 39, ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? E no capítulo 9, versículo 3, ele diz: eu estou sujeito, eu desejo me separar de Cristo por amor a vocês. Olha a dor que o apóstolo Paulo, em ver Israel, em ver Jerusalém, e ver o seu povo, porque ele também era judeu. Mas peraí, ele estava na presença do Senhor e os restos. Então ele estava vendo como o povo ele era ingrato. E nós vamos ver a partir. No entanto, se isso fosse possível, estaria disposto a sacrificar-se para ver os seus irmãos salvos. Paulo, ele estava triste por causa do quê? Por causa disso aqui, ó: os privilégios que os judeus tinham. Paulo enxergava isso. Paulo enxergava o privilégio que os judeus tinham. A tristeza de Paulo se agravava não apenas pelo fato de seus irmãos permanecerem incrédulos, mas também por permanecerem incrédulos a despeito de tantos benditos privilégios. E quais são esses privilégios, meus irmãos? Quando você não tem privilégio, quando você não tem benefício, quando você não tem direito de nada, aí você tem direito de reclamar. Mas o povo de Israel tinha muito privilégio, porque Deus deu privilégios para ele. Quer ver? Presta atenção, Paulo via isso aqui, ó. Paulo via um dos privilégios do povo de Israel, era a descendência. Qual era a descendência? A descendência, eles eram descendentes de Jacó. Nós estamos falando de quem? De Israel. Eles eram descendentes de Jacó. O título israelita chama atenção para a descendência de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel em comemoração à sua fé vitoriosa, que não permitiu que Deus o deixasse antes que o tivesse sido abençoado. É dali que sai essa descendência. É dali que sai esse nome israelita. Foi de uma luta, foi de uma guerra, foi de uma provação ali. Oh, não, eu não vou te deixar, deixa-me, não vou te deixar, deixa-me, não vou te deixar. Mas por que tu não vai me deixar? Porque eu preciso ser abençoado. Eu não posso voltar para casa assim, eu não posso voltar nessa situação. Me abençoa, me abençoa. A noite inteira Jacó, o suplantador, lutou com a presença do Senhor. E no arraiar do dia, o anjo pega e toca na juntura da coxa. Aqui, com a espada. Agora Jacó, um camarada que dava o golpe em todo mundo,
conseguia ser esperto, mas ele tinha promessa. E nós vamos entender isso, que Deus não escolheu ele e rejeitou Esaú, não. A promessa já estava designada antes de Jacó ter essas atitudes. Jacó andava pomposamente, humilhando Deus e todo mundo. Queria ser abençoado, mas queria que Deus abençoasse ele daquela maneira que ele estava. A ponto que Deus pegava e cutucou ele. O que aconteceu agora? Agora Jacó... O que aconteceu com Jacó? Jacó está andando diferente. Jacó até nem anda mais tão. Jacó agora está fazendo isso aqui, ó. Vem cá, cooperador Monte, olha. Jacó agora está conseguindo. Peraí, irmão, dá uma mão para mim. Jacó está conseguindo assim, ó. Nossa, antes o Jacó nem andava, porque antes Jacó conseguia. Jacó era independente. Sai daqui, está me atrapalhando. Agora não, agora Deus tocou em Jacó. Agora Jacó consegue andar de mão dada. Agora Jacó consegue pedir ajuda, porque Deus mudou o caminhar e a vida de Jacó. E não foi só isso. Deus pega assim, não vai só ficar na tua caminhada, não. Você vai, eu vou mudar teu nome. Vou trocar de Jacó para Israel, porque será uma grande nação. Vai ser uma descendência grande. Capítulo 9, versículo 4 diz bem assim, ó: que são israelitas, os quais é a adoção de meus filhos. Próxima coisa que nós vemos também, que o próprio Paulo olhava e sentia dor quando via os israelitas ignorar, era a sua adoção. Capítulo 9, versículo 4. O que é adoção? Adoção é quando você é adotado. Você não tem paternidade. Você está desgarrado. Você está sem pai, sem mãe, sem família. E agora Deus vai lá e te escolhe. Vem cá. Quando Deus te escolhe, tudo que estava no teu nome dali para trás vai ser zerado. Quando Deus te escolhe, você acaba tomando o nome do teu Deus, o sobrenome do teu Deus, vivendo na casa do teu Deus, comendo a comida do teu Deus, vestindo as vestes que teu Deus dá, e andando aonde teu Deus anda, sendo protegido pelo teu Deus. Você pode chegar, tu é de que família? Eu sou da família de Deus, porque nós somos adotados. Quando eu falo sobre adoção, o apóstolo Paulo vê isso aí, ó. A adoção se refere à sua eleição teocrática, pelo qual eles foram separados das nações pagãs. Deus separou esse povo das nações pagãs para se tornarem os primogênitos de Deus, os primeiros adotados por Deus, sua possessão particular, seu filho, seu povo escolhido. Capítulo 19, versículo 5 diz que vós sois o meu povo peculiar. Vocês são poças minhas. Sabe o que é uma possessão peculiar? Sabe o que é a possessão peculiar? Entendeu? Você dá uma olhada nesse reloginho ali, às vezes você deixa por cima da penteadeira, mas se você tiver uma coisa mais cara, uma joia mais cara, você não deixa por ali não. Você guarda lá no cofrinho, guarda lá naquela caixinha de joia, que coloca lá de baixo, que coloca lá atrás, que enfia lá, que chato. Por quê? É peculiar. É teu. É só tu que põe a mão. É só tu que usa. Meus amados, nós fomos adotados para sermos o quê? Abre a Bíblia, Êxodo capítulo 19, versículo 5. Êxodo capítulo 19, versículo 5, o que diz lá? Êxodo capítulo 19, versículo 5, bem alto. Agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Então sereis a minha propriedade peculiar. Sabe o que é peculiar? Algo íntimo, algo meu, só eu uso. Mas espera aí, pastor, tem um mandamento aqui. Agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz. Tem gente que não gosta de ouvir a voz de Deus.
e guardar os meus concertos, guardar a lei de Deus, e então sereis a minha propriedade peculiar. Sabe o que é propriedade peculiar? É coisa que só Deus usa. Tem pessoas que se diz cristão, mas não é só Deus que usa, não. Entendeu? Não é só Deus que usa. Se você é templo do Espírito Santo, é só Deus que tem que te usar. É só para as coisas de Deus, independente o mundo queira te usar ou não. Você foi separado, adotado, tens uma descendência e você tem uma família. Você é para ser usado exclusivamente por Deus. Quem é propriedade peculiar, meu irmão, não faz nada que esse mundo oferece, porque o Deus desse mundo é Satanás. Você pertence a Deus. Mesmo que o mundo te force, mesmo que o mundo te quer, não, o meu Deus não permite isso. Eu sou propriedade dele, e é ele que me usa. Você tem noção disso? O que é ser adotado? Quando eu vejo o apóstolo Paulo ainda vendo essas coisas, nós temos mais uma particularidade que o apóstolo Paulo via do povo escolhido de Deus, e o povo escolhido de Deus ignorava, era a glória. Esse povo, ele foi escolhido, tinha uma descendência e tinha uma glória. Amados, ele tinha glória. A glória era um sinal visível da presença de Deus com eles. Se lembra quando o povo de Israel saiu lá do Egito? Primeira coisa que saiu na frente deles foi uma coluna de fogo de noite e uma coluna de nuvem de dia. A presença do Senhor estava ali com eles. Se eles andassem ali debaixo da nuvem, eles não sentiriam frio de noite e não sentiriam calor de dia. Eles estavam debaixo, no centro da presença do Senhor. Isso representa o que? A glória do Senhor. Quando eles paravam o acampamento, eles montavam o tabernáculo, montavam suas tendas, e quando eles faziam o sacrifício, diz a Bíblia que a glória do Senhor descia sobre o tabernáculo e o povo se alegrava. Eles tinham a glória do Senhor. A palavra de Deus diz que vós sois o tabernáculo de Deus na terra. Vós sois o templo do Espírito Santo. Você tem noção disso? Você é adotado, você tem uma descendência e você precisa ter essa glória. Aonde você estiver, a glória do Senhor tem que resplandecer na tua vida. Quando eu vejo o povo de Israel, o apóstolo Paulo triste por causa disso, porque esclarece que essa glória deve ser reputada com referências àqueles que se manifestou e permaneceu no monte Sinai. Ai, irmão, eu não sei com quem que eu estava conversando essa semana, mas acho que foi lá em Macaé. Ficamos lá, umas horinhas conversando. Quando Moisés estava no deserto, o que ele viu em cima do monte? O que ele viu lá em cima do monte? Uma sarça ardente. Mas o que chamou a atenção? O que chamou a atenção? O que chamou a atenção de longe? Foi o fogo, não foi a sarça. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Quando você está longe, meu irmão, se você está aqui, se você está lá fora, se você está no frigorífico, se você está no trabalho, se você está na praia, se você está onde você estiver, você tem que ser luz. A luz não se contamina. A luz não anda segundo o conselho dos ímpios. A luz é luz. E se faltar azeite, vai ofuscar a luz. Vai ser uma virgem sem luz. O que acontece com a virgem que não tem luz? Não entra. Mas vamos falar um pouquinho da sarça. Imagina agora Moisés apacentando ovelha lá no deserto, e daqui a pouco ele olha uma luz. Diz a Bíblia que essa luz atraiu ele para lá. O que atraiu Moisés para o monte? Foi a luz ou foi a sarça? Não ouvi. A luz. Moisés sobe o monte, irmão Marivone, sobe lá em cima do monte. Quando ele chega perto daquele clarão,
ele dá uma olhada, aí que ele vê e fica surpreso. A Bíblia ela é bem enfática quando diz assim: mas a sarça é uma sarça, e o interessante é que ela queima e não se consome. Ei, peraí, não foi a sarça que atraiu Moisés lá para cima, foi a luz. Não foi a sarça que atraiu Moisés para cima do monte, foi a glória do Senhor que estava na sarça. Não é você que atrai ninguém para cá, não, é a glória do Senhor que está em você. Você o que é? Você é uma sarça, que se não tiver luz, não tiver glória, você não atrai ninguém. Mas Deus usou aquela sarça, e Deus quer te usar hoje. Deus quer continuar te usando. O interessante é que nós temos que ter a glória. Aquela sarça mudou a vida de Moisés. Aquela sarça colocou um projeto missionário de liderança na vida de Moisés. Mas a autoridade que estava na sarça não era da sarça. Interessante, né? Muitos pregam elogiando a sarça. E a sarça, Deus podia ter usado qualquer arbusto ali. Até hoje, nós subimos lá no Monte Sinai, tem lá um monumento grande lá e uma suposta sarça lá. Mas a sarça não brilha. Aquela sarça lá tem que ser molhada. Aquela sarça lá estão se brigando por causa dela, porque a glória não está mais nela. Sabe onde é que está a glória hoje, meu irmão? Dá uma olhada por irmão que está ao teu lado. Mas olha com carinho e diz assim: ei, a glória está aí. A glória está aí. A glória está aí, meu irmão. A glória está aí, meu irmão. Ei, o vaso que é vaso não tem valor se não tiver a glória dentro. A glória está aí. Eu creio que a glória está aí. O apóstolo Paulo, ele olha para o povo e vê mais uma coisa que o povo estava ignorando. E o apóstolo Paulo estava triste. Era o que, pastor? As alianças. As alianças, pastor. As alianças estão no plural. Por quê? Porque o pacto de Deus foi progressivamente relevado. Deus fez um pacto lá no monte, lá no jardim do Éden. E você, quem está indo a Macai, sempre no culto de ensino, nós estamos no estudo das dispensações. Cada dispensação tem uma aliança. Pastor, mas é uma aliança diferente? Não. Deus fala para Abraão bem assim: estabelecerei uma aliança contigo. Depois Deus fala para Jacó bem assim: eu estabeleci uma aliança contigo, assim como eu estabeleci com o teu pai. E você pode ver lá no Novo Testamento alguém dizendo bem assim: ó Deus que teve aliança com Abraão, Isaac e Jacó. É a mesma aliança. Quando você aceita Jesus, Deus estabelece uma aliança com você. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de pactos. E quando eu vejo o povo de Israel com a aliança deles, mesmo que haja somente um pacto da graça, em essência idêntico, em ambas dispensações ele foi revelado plenamente pelo discurso do tempo. Quando diz que devemos considerar o plural como detonação da aliança branca de Moisés e também a aliança davídica. E a última aliança foi o pacto perfeito, feito na cruz do Calvário. Essa foi eterna. Essa vai nos conduzir ao céu. Esse sacrifício foi sacrifício perfeito. E eu vejo o apóstolo Paulo olhando para todos esses benefícios que só o povo de Israel tinha, mas não reconhecia. Outro benefício era a legislação. Meus irmãos, lá no capítulo 9, versículo 4, fala bem assim, ó: Deus favoreceu de modo especial Israel pela dádiva da lei. Deus deu preceitos e instruções a seu povo para guiá-lo no caminho da santidade. Ei, Deus escolheu esse povo, Deus tirou esse povo, Deus conduziu esse povo ao deserto. Deus fez esse povo parar na frente do Monte Sinai. Deus fez Moisés subir lá no Monte Sinai, lá em cima.
Deus deu 10 mandamentos. Moisés, leva esses mandamentos para o meu povo. Essas leis não eram para todo mundo da terra, não, era só para esse povo ali. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Nós lemos aqui: se vós guardares os meus estatutos, vocês serão particular minha, peculiaridade minha. Esse povo tinha uma legislação dada por Deus, não uma legislação dada pelo homem, que hoje eles levantam uma lei, amanhã levantam uma medida provisória para derrubar. Não, a legislação que esse povo recebeu era de Deus, missionário amado. Eles tinham um privilégio. Eles tinham um privilégio. O apóstolo Paulo olhava para eles assim e dizia: meu Deus. Mais uma coisa que o apóstolo Paulo via, era o culto. Olha só, meus irmãos, o culto aqui fala de adoração verdadeira, Deus de modo verdadeiro. Se refere a muitos, mais que um culto no templo, ou ainda um culto público em geral. Provavelmente Paulo estava pensando no culto ou no serviço verdadeiro ao único Deus. Sabe que o primeiro mandamento diz bem assim: não terás outro Deus diante de ti. O segundo mandamento diz bem assim: não te encurvarás a ninguém. O terceiro fala bem assim: não farás nenhuma imagem, nem de coisas do céu, nem de coisas da terra, e nem de coisas do mar. Por que, pastor? Porque esse povo, Deus tinha estabelecido um culto, somente a Ele adorarás. Foi o que Jesus falou para Satanás lá no deserto, lá no monte da tentação e lá no pináculo do templo: para trás de mim, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Esse povo sabia que eles tinham só um culto. Jesus era judeu e ele aprendeu que ele tinha um culto a fazer a Deus. Nós somos cristãos e sabemos que nós precisamos prestar um culto a Deus, e muitas das vezes o culto é deixado de lado. Não nos esquecemos da novela, não nos esquecemos das coisas, prazeres da terra, mas nos esquecemos do culto, algo que nós não podemos nos esquecer. Pastor, nós somos templo, e cadê o culto? Se não tem culto, nós somos um pavilhão. Se é pavilhão vazio, é uma sede vazia, pode ter certeza, tem muamba lá dentro, tem tranqueira lá dentro. Como diz foi sábado à noite, tem entulho lá dentro. Pode haver cobra, sapo, pode haver qualquer coisa lá dentro, aranha, pode haver qualquer coisa lá dentro. Mas se tem culto, pastor, se tem culto, a primeira coisa que vai haver lá dentro é luz. Segunda coisa que vai haver lá dentro é fogo. Não fica nada, a não ser metal valioso, que é ouro, prata. Pastor, se tem culto, pode ter certeza que tem revelação. Se tem culto, vai ter adoração. Se tem culto, vai ter compromisso, vai ter sacrifício. Se tem culto, tem palavra. Se tem culto, tem milagre. Se tem culto, tem a presença e a glória do Senhor. E eles tinham um culto, mas deixaram de lado, transformaram o culto em rituais. Sabe o que é um ritual? Hoje é, nossa, vou para o culto. Paz do Senhor, Deus abençoe. No outro dia, de novo, hora do culto. É um ritual. Você vem. Eu não vou dizer que você volta da maneira que você entrou, mas você volta pior.
Você volta pior. Por quê? Você volta decepcionado, porque esse tempo ali não valeu para nada para ti. Entendeu? Agora quando tem culto, meu Deus do céu, sai da frente. É a glória, é a presença, é a adoração, é fogo, é cordeiro, é madeira, é glória a Deus, aleluia. Ali tem culto, aquele pavilhão não está vazio. Interessante que quando Israel tinha culto, o sacerdote lá dentro do Santo dos Santos, ele pulava na presença do Senhor, ele sentia a glória do Senhor, e o povo lá do lado de fora pulava também, adorava o nome do Senhor. E um dia, a glória e a presença do Senhor foi roubada, a ponto de um sacerdote, quando descobriu, teve a notícia que eles levavam a arca do Senhor junto para a guerra, achando que a arca do Senhor ia ganhar a guerra. Não é a arca que vai ganhar a guerra, não é tua Bíblia que vai ganhar a guerra, não é tua gravata, não é teu comportamento santo, todo cheio de manto, que vai ganhar guerra nenhum. O que vai ganhar guerra é a presença do Senhor. E eles levavam a arca para a guerra, achando que a arca ia amedrontar os inimigos. O que aconteceu? Roubaram a arca. Chegou a notícia para o sacerdote. E aí, o que deu? Roubaram a arca. Aí, diz que tinha uma mulher lá, parente lá do sacerdote, estava para ganhar neném lá. Quando ganhou neném, botou o nome Ícabo. Foi-se a presença do Senhor, foi-se a glória do Senhor, e o infeliz caiu da cadeira e morreu desnucado. Estava obeso, estava gordo. O culto se transformou num ritual. Ei, pastor, quer que mais um exemplo? O culto do sacerdote Eli estava se tornando um ritual, a ponto de o Eli não ouvir mais a voz do Senhor. O Eli concordava com os próprios filhos adulterando na porta do templo. É na Bíblia, nós já falamos aqui. Deus precisou colocar uma criança lá dentro, não um novo convertido, se fosse nos dias de hoje. Levantou, instruiu, capacitou e levantou como profeta e disse: Eli, assim fala o Senhor. Essa criança se chamava Samuel. Por que, pastor? Porque não estava mais havendo culto, e o próprio apóstolo Paulo estava vendo isso. Estava rasgado o coração do apóstolo Paulo. Outra qualidade que estavam deixando de passar era as promessas, meus irmãos. As promessas, essas promessas são aquelas relativas ao Messias. E foi pela fé nessas promessas que os santos da antiga dispensação obtiveram vida eterna. Essas promessas já estavam vindo lá do jardim do Éden. Quando Deus falou assim para Adão: Adão, nascerá um da semente da mulher e pisará a cabeça da serpente. Ali Deus estava revelando o Novo Testamento para Adão. Adão, traduzindo agora, vai nascer do ventre de Maria, lá na frente, um menino chamado Jesus, e ele vai desmascarar Satanás. Primeiro ele vai revelar todo o pecado que estava acontecendo no culto dos judeus. Primeiro ele vai colocar em ordem a legislação, na qual o povo judeu, os doutores da lei estavam cumprindo as leis tudo errada. Traziam a mulher para ser apedrejada, em vez de trazer a mulher e o homem, não, só trazia a mulher. Permitia um monte de coisa, até prostituição dentro da casa do Senhor. Estava com problema na legislação, estava com problema no culto. Então a aliança já tinha sido arrebentada faz tempo. Agora quando fala as promessas, não, Adão, vai nascer um que vai acabar com essa brincadeira, vai entrar no templo e vai acabar com a brincadeira.
vai pegar o chicote e vai acabar com a brincadeira. Vai vir ou vai favorecer aos bem-sucedidos, não. Ele vai lá para os publicanos, ele vai pegar as prostitutas, ele vai pegar os leprosos, ele vai recuperar os cegos, ele vai levantar os aleijados. É para esses que esse camarada está vindo. Promessa. Quando Deus chama Abraão lá do Ur dos Caldeus, Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque de ti farei uma grande nação, abençoar-te-ei quem tu abençoares, e abençoarei quem te abençoares, e amaldiçoarei quem te amaldiçoares. Abraão, promessa. Ah, outra, Abraão, essas aqui é para quê? Deixa eu botar uma promessa lá para o povo de Roquento, lá para o povo de Roquento, Biluíla, Macaia. Abraão, de ti, Abraão, de ti, eleição. Abraão, de ti, adoção. Abraão, de ti, descendência. Serão benditas todas as nações da terra. Sabe o que Deus estava falando ali, Abraão? Abraão, da tua descendência, olha que privilégio. Quantas vezes Deus já falou para você: ei, a tua descendência vai abençoar muita gente, e você não tem acreditado. Você acha que é só o povo de Israel que é escolhido? Não. Abraão creu, e a Bíblia diz que foi imputado aquilo ali, foi escrito. Abraão, de ti serão benditas todas as nações da terra. O que Deus estava falando para Abraão? Deus estava revelando o Novo Testamento para Abraão também. Abraão, lá no Novo Testamento, depois que terminar essa aliança, esse tempo da lei, vai nascer um menino chamado Jesus, que vai abençoar todos os povos da terra. Abraão, até aqui era uma nação, Abraão. Sabe por que eu te tirei do Ur dos Caldeus, Abraão? Porque até ali era uma nação, até ali era uma língua. Mas Abraão, os teus parentes decidiram começar a não fazer altar, Abraão. Os teus parentes decidiram a começar a construir uma torre, Abraão. Por quê? Para quebrar minha aliança contigo. Deus fez uma aliança com Noé, dizendo bem assim: não destruirei mais a terra com água. Não vou destruir mais a terra com água. E Deus fez essa aliança com Noé, mas o que aconteceu com o povo? O povo quebrou a aliança. Sabe o que o povo fez? Vamos construir uma torre aqui, para que se Deus vier a destruir a terra com água, nós sabemos para onde correr. Olha que confiança, olha que hipocrisia desse povo. Olha aqui, sei lá. Se Deus vier, estão chamando Deus de mentiroso, irmão. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Não, vamos construir uma torre aqui, porque se Deus vier a destruir a terra com água de novo, Ele não vai nos pegar. Tem uma palavra de Deus que fala bem assim na Bíblia: ninguém se esconde da presença do Senhor. Se fores ao debaixo do mar, Ele está lá. Se fores acima do céu, Ele está lá. Deus está em todo lugar. Promessas. Eu olho para você e vejo você com um monte de promessas. Quando eu vejo também outras coisas, os patriarcas. Quem são os patriarcas? Os patriarcas se referem a Abraão, Isaac, Jacó, os pais da fé, de quem eles descendiam e podiam orgulhar-se. Olha para trás. Se você não tem fé, olha para os teus pais na fé. Pastor, eu não tenho coragem de fazer isso. Pastor, eu estou assim. Ei, olha para trás. Olha para os alicerces. Hoje você quer construir uma vida espiritual, você quer construir um ministério, você quer construir alguma coisa, mas você não se preocupa com o alicerce. Você não se preocupa com exemplo. Sabe onde é que se procura exemplo? Lá fora. Deus não manda você olhar lá fora, porque lá fora os alicerces estão na areia. Deus manda você olhar para trás. Olha lá Abraão, olha o que ele fez. Olha os exemplos de Abraão. Não olha só os exemplos bons, olha as bancadas que Abraão fez por não acreditar em Deus. Olha para Abraão, olha para Isaac, olha para Jacó.
Meu Deus. Pois olha, tira exemplo deles. Tira exemplo deles. Olha a fé de Abraão. Saiu sem saber para onde ia, mas sempre na direção de Deus e na dependência de Deus. Sempre debaixo da direção. Olha só, pastor, mas e o Abraão não errou? Errou, então tira vantagem disso também. Não sai da presença de Deus. Não usa o teu coração para decidir a tua direção, porque você vai parar lá no Egito, e você vai sair com uma marca de lá que você vai levar para a vida inteira. Quantos brincaram, foram para o Egito e vieram de lá marcados? Hoje carregam esse espinho na carne, não conseguem tirar mais. Abraão carregou um espinho. Abraão carregou Agar por alguns tempos e depois ficou com um filho que não era para ter nascido. Mas por quê? Porque deixou de confiar no Senhor. Os patriarcas, nós temos que ter exemplo. O povo de Israel tinha os patriarcas. Se lembra daquela mulher lá no poço de Jacó? Quando Jesus estava subindo para Samaria, estava subindo para Nazaré, e Jesus fala bem assim: olha, é necessário passar por Samaria. Por quê? De tanta intriga que tinha entre os samaritanos e os judeus, que os judeus, Samaria é aqui, Nazaré é lá, e os judeus faziam isso aqui, ó. Eles andavam uns quilômetros a mais, só para não passar pelo território dos samaritanos. Entendeu? Não? Opa. Aí aparece Jesus lá naquele povinho que tinha um culto, aquele povinho que tinha aliança, que tinha uma legislação. E Jesus fala bem assim: é necessário passar por Samaria. Não, pastor, é que tem cobra, porque não, é necessário. Mas Jesus aqui, mas é perigoso, é necessário. Vamos lá. Vocês não estão com coragem? Então vão comprar pão, eu vou sozinho. Onde é que Jesus foi parar? Num poço de um patriarca. Aquela mulher samaritana, ela podia não ter tudo, mas ela reconhecia o dono do poço. Quando Jesus falou bem assim: ei, dá-me água para beber, a mulher falou bem assim: ei, tu não sabes, tu sendo judeu, pede água à mulher samaritana? Aí Jesus fala assim: se tu soubesse que te pede beber, daria água, pediria água, lhe daria, você nunca mais teria sede. Olha o que a mulher falou. A mulher se lembrou dos fundamentos da vida dela. Quem sabe és tu maior que o meu pai Jacó? Patriarca. A vida dela estava um lixo, mas ela ainda se lembrava dos bons costumes, da sã doutrina. Ela ainda se lembrava dos patriarcas, dos fundamentos, das origens dela. Se lembrava. Quando eu vejo, para nós encerrar, a irmã Eli já se prepara, nós vemos aqui também a descendência de Cristo segundo a carne. Meus irmãos, a maior glória de Israel consiste no fato de Cristo, que é sobre todos os Deus bendito eternamente, amém, ter concedido em ser um compatriota segundo a carne. E a palavra de Deus fala, sabe quando o povo de Israel voltaram do cativeiro, começaram a reconstruir o templo, e o templo não era mais igual àquele templo que era o Salomão tinha construído. E os sacerdotes que passaram pelo templo do Salomão e agora estão ali reconstruídos junto com Zorobabel, o próximo templo, eles olham que o templo não tem mais aquela beleza, o templo não tem mais aquele luxo. Aí vem um profeta e diz bem assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Sabe por que ele estava falando isso? A glória vai entrar dentro desse templo em pessoa. A glória vai possuir a sarça. A glória vai encher o vaso, porque a glória, o foco é a glória, a unção está na glória, a glória pertence a Deus. Você é só um instrumento de Deus, você é só usado por Deus. Se você se deixar à disposição, Deus vai te usar, Deus vai te colocar nas alturas, Deus vai levantar você lá em cima do monte. Muitos vão olhar para você, vão ter você como um farol, vão ter você como discernimento, uma bússola, porque você tem a glória e a presença do Senhor. Se coloca de pé.
fé, meus amados. Tem glória aí, tem presença do Senhor aí. Deus pode te usar como uma sarça nesse mundo de escuridão. Deus pode te usar como uma sarça nesse mundo do deserto. Alguém pode ser atraído pela tua vida para mudar de vida, para ser enviado por Deus. Deus precisa de uma sarça. Não importa como você está, não importa se está seca, se é grande ou pequena, Deus quer te usar. A glória do Senhor vai atrair. A glória do Senhor na tua vida vai atrair homens e mulheres, vai salvar vidas de uma tal forma que multidões vão seguir ao Senhor por causa da tua vida, porque Deus quer te usar. Não está firmada. É mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites.